Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, continuando aqui o nosso assunto sobre ondas sonoras, tá? Então a gente falou sobre as qualidades do som, qualidades fisiológicas, e nessa aula de hoje eu quero começar aqui resolvendo um exemplo, tá? De cálculo de nível sonoro com vocês. Então, como a gente viu na aula anterior, vem comigo aqui na tela. Na aula anterior, a gente viu que o nível sonoro ele é calculado pelo logaritmo de I sobre zero, intensidade sonora e intensidade sonora mínima. Então eu quero relembrar com vocês algumas coisas sobre logaritmos para a gente conseguir aí resolver os nossos exercícios, tá? Então eu quero lembrar algumas propriedades dos logaritmos com vocês. Primeira coisa, o que é um logaritmo? Logaritmo é uma operação matemática que ela é inversa à operação de potências, a operação exponencial. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, log de 2 na base 2. O que é o logaritmo, galera? O logaritmo, a gente vai calcular ele da seguinte maneira, ó. A gente diz que o 2 elevado ao x tem que ser igual ao 2. Tá? Em outras palavras, a base elevado ao logaritmando é igual ao logaritmo. Então, nesse meu exemplo aqui, 2 elevado a x tem que ser igual a 2. Todo número aqui tem um expoente 1 que não aparece. Então, no caso aqui, o meu x é igual a quanto? 1. Então, primeira coisa que eu quero relembrar com vocês, ó, toda vez que eu tenho um logaritmo e a base é igual aqui ao logaritmando, isso aqui vai dar para a gente 1, tá? Então, log de 3 na base 3, 1. Log de 10 na base 10, 1. Log de 20 na base 20, 1. Tá? Pessoal, isso aqui é uma revisão rápida, tá? Eu não vou falar sobre as condições de existência de um logaritmo, mas eu quero lembrar apenas as propriedades. Então, outra propriedade que eu preciso que vocês se lembrem é a seguinte. Se eu tenho aqui, por exemplo, log de x sobre y. Pessoal, aqui quando eu não coloco a base, significa que ela vale 10, tá? Então, log de x sobre y na base 10. Então, essa propriedade vai nos dizer o seguinte, toda vez que eu tenho uma divisão aqui entre o logaritmando, eu posso expressar isso da seguinte maneira. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de x subtraído de log de y, tá? Então, propriedade aí da divisão dos logaritmos. Eu tenho outra propriedade também, seria, por exemplo, se eu tivesse log de x vezes y. Eu posso transformar isso daqui em log de x mais log de y. Tranquilo, galera? Outra propriedade. Eu quero lembrar aqui as que mais usadas para a gente desenvolver aqui os cálculos de nível sonoro. Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, log de 10 ao quadrado. A propriedade aqui, quando eu tenho logaritmando em forma de potência, a potência cai multiplicando o logaritmo, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes log de 10, tá? Beleza, galera? Uma última coisa que eu quero lembrar aqui com vocês. Se eu tivesse, por exemplo, 10 elevado a log de b. Como que eu resolvo isso daqui? Existe uma propriedade logaritmo aí, na verdade isso daqui surge das condições de existência do logaritmo, tá? Para eu resolver isso daqui, eu vou simplesmente considerar o seguinte, ó. Corta, corta, sobra para mim o quê? B. Beleza? Então eu queria relembrar essas propriedades com vocês para a gente conseguir resolver o nosso exercício. Então vem comigo aqui na tela, vamos voltar para o exercício, ó. O limiar da audibilidade corresponde à intensidade sonora de I0 igual a 10 a menos 12. Então, ele forneceu para a gente o valor aqui de I0. Ou seja, que é a mínima intensidade aqui, limiar de audibilidade. Aí ele fala, ó, num salão de baile, a intensidade física do ambiente é de 10 elevado a menos 4 watts por metro quadrado. Então, isso daqui é o valor de I. Certo, galera? Então, 10 elevado a menos 4.
parte por metro quadrado. Isso aqui é o M. Aí ele fala, determine o nível sonoro desse salão. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês, vamos lá. O nível sonoro que ele quer saber é o valor de beta, tá? Então quanto que vale o meu beta? Em decibéis a gente aprendeu que é 10 vezes log de I sobre I0. Então vamos substituir o I e o I0 aqui nessa forma? Vamos lá, ó. Então, o meu beta é igual a log. Quanto que vale o meu I? 10 elevado a menos 4. Quanto que vale o meu I0? 10 elevado a menos 12. Beleza? Então, olha só, galera. Opa, esqueci de colocar o 10 multiplicando aqui. 10 log, tá? Então, vamos lá, galera. Olha só, percebam que eu tenho uma divisão aqui. Como que eu vou resolver isso? Primeira coisa, vamos aplicar aqui a propriedade de logaritmo, tá? Então, eu tenho que 10 multiplica o quê, galera? Vou até fazer entre parênteses aqui. Log de 10 na menos 4 menos log de 10 na menos 12. Fecha parênteses. Acompanharam aí? Então, apliquei a propriedade, log de 10 na menos 4 menos log de 10 na menos 12. Então, acompanha comigo aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte agora, ó. Vou aplicar outra propriedade do logaritmo, ó. O expoente cai multiplicando. Então, o expoente aqui, no caso, é menos 4. Então, menos 4 que multiplica log de 10 menos. Aqui, menos 12 vai cair, ó. Então, menos 12 aqui com menos que já tinha vai virar mais log de 10. Certo, galera? Então, repetindo o que eu fiz. Eu peguei o expoente menos 4 e derrubei ele multiplicando. O expoente menos 12 e derrubei ele multiplicando. Como aqui já tinha um menos daqui, menos com menos virou mais. O que a gente pode fazer aqui agora, para vocês entenderem, ó? Vamos para um rascunho aqui rapidinho, ó. O que é o log de 10, galera? O log de 10, a gente viu aqui que toda vez que eu tenho a base igual ao logaritmando, isso aqui é igual a 1, não é? Então vamos resolver aqui para vocês entenderem. Acompanha comigo aí, ó. Resolver no rascunho aqui, vamos lá, bem com calma. Então aqui, ó, log de 10 na base 10. Então, aqui não aparece, mas tem um 10. Como que eu resolvo um logaritmo? Eu igualo isso aqui a x, e esse elevado a esse tem que ser igual a esse. Então, vamos lá. 10 elevado a x tem que ser igual a 10. Ou seja, x igual a 1. Então, veja bem, galera. Na nossa continha ali, como é que vai ficar? Ó? Log de 10 na base 10 é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Então, isso daqui, ó, menos 4 vezes 1 fica menos 4. 12 vezes 1 fica 12. Então, vamos reescrever aqui a nossa continha, ó. 10 vezes menos 4 mais 12. Quanto que é menos 4 mais 12, galera? Me ajudem aí, ó. Menos 4 mais 12 é igual a 8. Então, o meu nível sonoro vai ser 10 vezes 8. Quanto que é 10 vezes 8? 80. Então, meu nível sonoro, 80 decibéis. Tranquilo? Pessoal, você que tem dificuldade no logaritmo, tá? Eu recomendo você assistir uma videoaula sobre o tema, ou você pode estar me procurando depois no privado aí para tirar as suas dúvidas. Tranquilo? Beleza? Então, vamos continuar aqui, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a reflexão do som. A reflexão do som, ela vai ocorrer quando? Reflexão de qualquer onda ocorre quando a onda bate num obstáculo e retorna para o meio de origem. Então, na minha figura aqui, ó, eu tenho uma fonte de som, certo? E aqui eu tenho os sons propagando em várias direções. Ó, bate, reflete, e aqui eu tenho o ouvinte desse som, digamos assim, tá? Então eu vou chamar esse som que sai da fonte aqui de som direto, ou som direito, mesma coisa, tá? E o som que
bateu e refletiu, eu vou dizer que é o som refletido. Então, som direto ou direito é o que sai da fonte. O som que sofreu reflexão, som refletido. Tá? Então, para a gente conversar aqui a respeito da reflexão sonora, a gente precisa ter em mente o seguinte: a reflexão sonora ela pode produzir 3 fenômenos do som para nós: o eco, o reforço ou a reverberação. Tá? Então, vamos entender direitinho o que é cada um desses fenômenos aí. O mínimo intervalo entre 2 sons que eu tenho, que o ouvido humano consegue perceber, é um intervalo de 1/10 de segundo, 0,1 segundos. Tá? E isso aqui é chamado de persistência auditiva. Tá? Então, quando eu tenho 2 sons, o intervalo mínimo é de 0,1. Isso aqui eu estou falando do ouvido humano, tá? Natureza aí tem outros animais, outros seres que conseguem perceber intervalos menores, maiores, tá? Então vamos fazer a análise aqui, ó. Quando esse intervalo entre o som refletido e o som direto ele for menor do que 0,1, eu vou ter o fenômeno chamado reverberação. Qual que é o efeito da reverberação? O ouvinte ele vai ter a sensação de prolongamento do som, tá? Então o som refletido e o som direto eles não vão chegar ao mesmo tempo. Olha só na minha figura o que está acontecendo. Ó. Eu tenho um som aqui que chegou direto no ouvinte. Aí eu tenho essa outra onda sonora que refletiu e chegou ao ouvinte. Então, primeiro o ouvinte ouviu o som direto da fonte e depois o som refletido. Isso daqui é chamado de reverberação sonora. É uma reflexão do som com intervalo de persistência menor que 0,1. Ficou claro, pessoal? Vamos lá, o próximo. Se eu tenho aqui o som refletido e o som direto com um intervalo maior do que 0,1, eu tenho aí o que vocês conhecem como eco. O que é o eco? Você fala e depois de certos instantes você consegue perceber o som sendo refletido, a repetição do que você falou. Por exemplo, quando você vai num determinado local aí, geralmente isso é muito comum em montanhas e tal, e aí você fala alguma frase, aí depois de uns instantes você escuta a frase sendo repetida, tá? Isso daí é o fenômeno do eco. Então a gente tem no eco a sensação de repetição dos sons, tá? Tranquilo, galera? Vamos lá. E por último, o reforço. O que é o reforço? Se o obstáculo que refletiu o som ele está muito próximo, o som direto e o som que foi refletido, eles vão chegar juntos. Ou seja, quando eu tenho um ΔT igual a 0,1, né? Então quando o meu intervalo de tempo é igual a 0,1, eu tenho aqui um fenômeno chamado de reforço. Isso daqui causa a sensação do som mais forte pelo ouvinte. Beleza? Então é como se eu criasse aqui um som mais forte. Um som reforça o outro. Um som torna o outro mais forte. Beleza? Isso ocorre quando o intervalo aqui é 0,1. Que intervalo é esse? Intervalo aí de mínima percepção entre 2 sons. Ficou claro, pessoal, sobre reflexão do som? Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula aí a gente continua falando mais um pouquinho sobre o som. Um grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui e fui!